Fala galera, muito bom dia nesse dia 30 de maio às 9h45 da manhã. Galera, esse vídeo aqui é um vídeo muito complementar para vocês. Muita gente me pergunta sobre aqui no padrão no gráfico de 6 pontos, utilizando dólar futuro, beleza? Então vamos lá. Para quem já estuda ou para quem não estuda o gráfico de 6 pontos, dá uma olhadinha nos meus vídeos aí, que eu já tenho muito vídeo postado aí sobre o gráfico de 6 pontos, tá? E seguinte, galera, o que é aqui no padrão, né? No padrão ele é nada mais nada menos que esse movimento aqui. Suponhamos que você tem um movimento de alta. Você tem um box de 6 pontos numa vela de alta, você tem outro box de 6 pontos tentando fazer uma correção dessa pernadinha aqui desse box, e você tem outro box fazendo esse movimento. Isso aqui, ele é um movimento pullback, tá? Nada mais, nada menos que o movimento pullback box a box. Tá? De preferência, a gente tem esse movimento aqui, né, ele dando essa continuidade, tá, no movimento de alta. Só que para um candle padrão ser forte, digamos assim, não estou dizendo que ele não vai funcionar, é muito relativo. Mas para você filtrar alguns candles padrões, se você está procurando um candle padrão de alta, de preferência que ele tenha pavios longos. E esse box do meio, que é o vermelho, se de preferência ele não tiver nenhum pavio de recusa, me mostrando muita força vendedora querendo quebrar essa estrutura, melhor ainda. Se a gente tiver um pavio muito longo, tomar muito cuidado quando ele fizer essa última formação aqui, né, que você for comprar aqui nesse rompimento do candle padrão, colocando o seu stop sempre aonde? Abaixo do maior pavio do conjunto dos 3 box. Então o candle padrão ele é válido apenas para os 3 primeiros box. A gente está falando do candle padrão de entrada, beleza? Então esse aqui é o famoso candle padrão de alta, que a gente chama de CP. Tairone, candle padrão de baixa seria o inverso, galera. Seria uma vela, um box negativo, um box positivo fazendo a correção, outro box negativo, de preferência que esses box negativos tenham pavios deixados de cima para baixo e mostrando força vendedora, e de preferência que esse pavio comprador não seja muito grande, tá? Se ele for muito forte aqui mostrando força para cima, esse outro pavio aqui da terceira formação no box tem que ser igual ou superior a ele, tá? Tipo isso aqui mais ou menos. Beleza? Eu tenho que ter mais força vendedora do que força compradora. Para aí sim, a probabilidade de ele seguir a tendência e quebrar esse fundo desse pavio deixado ser muito mais forte. Beleza? Então isso aqui é nada mais, nada menos, quando a gente fala de candle padrão, um movimento pullback, onde ele vem, onde ele faz a correção e depois ele faz o movimento de impulsão. A ideia é justamente quebrar e fazer aí os fundos mais altos e topos mais baixos. Aqui, idem, a ideia é quebrar o fundo fazendo os topos mais baixos. É o contrário. Beleza? Dito isso, o que a gente faz? Pô, Thay, mas eu estou numa tendência de alta. Se aparecer um desse aqui me mostrando reversão da tendência, eu vou entrar na cara? Não. Pode ser que dê bom? Pode, é muito relativo, gente. A gente nunca sabe, tá? Coloquem isso na cabeça de vocês. A gente nunca sabe quando um candle padrão vai funcionar ou não vai funcionar. É muito relativo. Às vezes, se tem um candle padrão aí muito bom, numa região muito boa, você diz, poxa, esse candle padrão vai funcionar, porque ele está numa região compradora, ele está numa região de fundo, me demonstrou força compradora, eu vou comprar. Às vezes dá ruim, e faz parte, faz sentido, tá? Não tem essa de sempre dar bom. Vocês têm que ter isso na cabeça de vocês, beleza? Vou pegar um exemplo aqui desse dia 28 aqui, inclusive tem um vídeo lá no meu Instagram gravado, que eu peguei justamente essa operação aqui, desse candle padrão aqui. O que acontece aqui? Nitidamente, eu vejo que o dólar, nesse momento aqui desse dia,
ele me deixou um topo lá atrás, onde a gente tinha esse fundo, tá? Onde a gente tinha esse fundo que tinha impulsionado a quebra desse topo, correto? E aí esse dia finalizou aqui, me demonstrando já um topo mais baixo, um candle padrão. Olha só esse candle padrão aqui, que legal. Ele tem lá no box 39 uma recusa forte, depois no 40 a gente tem uma correção leve, que a gente não tem nem pavio de recusa comprador, e a gente tem mais um pavio da 41 aqui, me mostrando força vendedora. Dito e feito, o dólar abriu em gap de baixa, quebrando essa estrutura desse topo que deixou, olha lá, então olha o movimento. Topo fundo, topo mais baixo, fundo que quebrou através de um candle padrão, ó. Ele veio, renovou um topo e quebrou mais um fundo. Infelizmente, ele não me deu nenhuma oportunidade de venda, tá? Aqui nesse dia, até deu, eu ia vender aqui no fechamento no ajuste, eu estava ao vivo na classe com a galera. Eu ia pegar esse movimento aqui, pegando o pullback aqui no pavio da 2, tá? Ele foi embora. De qualquer forma, não tem problema. O que eu fiz aqui nesse momento? Eu esperei ele quebrar mais um fundo e aí ele foi embora. Aqui ele fez um movimento de correção, confluenciado com a VWAP, foi o VWAP apontando muito para baixo. Aqui nesse dia, mais lá embaixo ainda tinha bastante espaço para ele vir até aqui, ele veio até um pouco mais em cima, eu estava com esse alvo em vista. E aí o que ele fez aqui? Me formou um CP, olha lá, me formou um CP. Pô, Thay, mas eu vou vender nesse CB numa região de fundo? Você me pergunta isso, né? Sim, não, porque se você analisar esse CP aqui, tá? Esse candle padrão aqui lá nessa região de fundo desse dia, você vê nitidamente que eu expliquei agora acima no desenho. Você vê um box 18 com força vendedora, você vê um box 19 com uma força menor, olha o pavio da 19, tá menor do que o 18, né? E a 20, apesar de não ter nenhum tipo de força, né, mas ele tem um box negativo, ele tinha quebrado aqui já esse fundo. Ó, esse CP quebrou esse fundo, me fez um pullback. No retorno aqui do pavio, no retorno aqui desse pavio, ó, da 19, eu vendi, coloquei o meu stop acima desse topo aqui, tá? A VWAP ainda estava mais ou menos aqui, passando, e aí foi quando a minha venda executou, eu levei esse trade bem no pavio da 22, tá? Por quê? Porque aqui no Superdom, ó, aqui no lado azul, no lado comprador, eu comecei a analisar que começou a entrar muita força vendedora. Se eu não me engano, tinha algum nível de preço aqui que ele não absorveu e continuou o movimento. Ele absorveu e voltou muito forte. E aí eu fui reativo e saí com 7,5 pontos, tá? Então, assim, de qualquer forma, o que a gente via aqui? Se a gente pegar numa situação macro, apesar de a gente ter dois fundos aqui bem relevantes, né, que causou toda essa estrutura de alta, ele poderia fazer essa varredura aqui desses fundos, né, e buscar aqui nesse nível e até mesmo ir lá embaixo, a gente nunca sabe, né? Acreditei muito nesse CP, acreditando basicamente nesses dias. Se vocês pegarem visualização de mercado, sugiro que vocês façam, que é o quê? Pegar o gráfico parado e olhar, vocês veem que tem dias assim que só cai, ó, só cai, ó. Olha só de candle padrão aqui, ó. Olha esse CP. Aí ele vem, faz um movimento pullback, ó. Você vende de novo, mais um CP formado. Toma mais uma queda, mais um CP formado, mais uma queda, mais um CP formado, mais um CP formado, mais um CP formado, mais um CP formado. Operar só candle padrão toda hora funciona? Não, óbvio que não. Isso aqui não é receita de bolo. Mas é como eu falo para vocês, a gente nunca tem como saber quando vai funcionar. A gente consegue ser seletivo. Mas comecem a analisar essa questão do pavio. Poxa, eu tenho mais pavio vendedor do que comprador, eu tenho mais pavio comprador do que vendedor. Certo? Então esse aqui é o candle padrão, tá, galera? Por exemplo aqui, ó. Quando evitar um candle padrão? Suponhamos que você tem só cai, né? Só cai, olha só. Vem, faz um topo mais baixo, faz mais um CP, só quebra, tá? Esse aqui já é perigoso, porque ele está numa mínima após uma tendência muito forte, ó, de amplitude,
Você vê nitidamente que o dólar vem aqui embaixo, faz uma leve varredura, sobe aqui, quebra um topo. Eu entrei nessa operação, inclusive, tá? Eu não entrei nesse CP porque, poxa, gente, se liga só como você pode evitar algumas coisas. Poderia ter dado bom, tá? Não vou descartar. Mas ele vem nessa amplitude, faz uma leve correção, quebra um fundo. Lá no fundo, olha esse rally que ele faz aqui, quebra esse topo anterior. Eu falei, cara, o movimento que ele vai voltar aqui, ó, no 50% desse topo com esse fundo, na metade, é compra. Eu não olhei nem para candle padrão mais, porque ele já tinha feito um leve início de reversão da tendência. Dito e feito, o que aconteceu? Aqui mesmo, acho que eu comprei, se eu não me engano, nesse topinho aqui, ó, desse CP quebrado do movimento anterior. Então, o que eu validei aqui? Eu validei aqui, ó, esse topo, que deixou essa quebra de fundo válido, beleza? Eu gosto muito de fazer isso no dólar. No 50% desse movimento aqui, ó, desse topo com esse fundo, vocês podem analisar aí dias e dias para trás se isso não funciona. Você pode pregar uma ordem aqui. Ó. O que eu tenho de 50% aqui como confluência? Eu tenho um próprio 50%, eu tenho essa quebra de topo anterior e eu tenho esse CP aqui, ó, quebrado para cima. Se liga só. Eu tenho esse candle padrão de baixa quebrado contrário. Então, o que eu comprei aqui? Coloquei o meu stop abaixo desse CP aqui. Eu acho que eu tenho até no YouTube essa compra aí. Dei uma olhada depois aí nos meus vídeos. E de quebra, ainda peguei um candle padrão de graça aqui, ó. Meu stop posicionado lá. Então, o que ele fez aqui? Um CP fraco, porém iniciando uma reversão de tendência. Acima, preço trabalhando acima da VWAP, foi lá, fez uma correção de novo no meu ponto de entrada, explodiu para cima e foi quebrando topos anteriores, ó lá. Ó lá, mais um CP de alta, quebrou o topo anterior. Ó, esse CP invalidou. Por quê? Porque eu já estou numa estrutura de alta, galera. Tá? Tem candle padrão que você vai ver no seu sentimento que você vai evitar. Porque, por exemplo, por mais que ele poderia ter dado bom esse CP, se você olha o Superdom aqui, nível de preço desse CP aqui era 550, por exemplo. Imagina que está aqui. Você vai ver força compradora entrando aqui. Você vai ver o preço sendo empurrado para cima. Então, aqui foi uma falha de candle padrão. Beleza? Então, assim, você quer entrar no candle padrão? Entre quando ele estiver barato para comprar. Ou caso ele não tenha feito nenhuma quebra de estrutura e só segue o rumo. Por exemplo, esse aqui, ó, quebrou fundo. Quebrou fundo. Pô, Thay, daria para arriscar uma venda aqui nesse CP acreditando que ele fosse cair mais? Sim. Para quebrar a estrutura e fazer esse movimento aqui de novo de correção para quebrar mais uma estrutura e só cair? Sim. Só que a gente tem que ver que o quê? Que são dias e dias, galera. Nem todos os dias vai funcionar. Aqui, ó, se a gente pegar e analisar um pouco mais macro, a gente vê nitidamente, olha só, que ele já vem de dia anterior só caindo, ó. Só caindo, só caindo, só caindo, só caindo. E aqui ele veio basicamente fechar quase esse gap aqui, ó. Quase esse gap aqui ele veio fechar. Então vocês têm que tomar muito cuidado onde vocês vão comprar e vender. Então, assim, o básico do candle padrão é comprar quando ele estiver barato e vender quando ele estiver caro. Se a gente for pegar o dia de hoje aqui, basicamente, ó, poxa, só sobe. Olha lá, só sobe, só sobe, só sobe, só sobe, só sobe. Ele está chegando no extremo. Eu tenho essas marcações aqui como marcações extremas. Tem um candle padrão lá em cima. Lá em cima. O mercado abriu aqui, ó. Candle padrão aqui, ó. Só subiu. Um exemplo, tá? O mercado só subiu. Só subiu. Só subiu. Ele vem aqui e faz um movimento de CP. Você vai comprar? Ah, tá. Mas ele me mostrou força compradora. E não me mostrou. Você vai comprar? Acreditando que ele vai fazer isso? Beleza, é válido? É válido. Só que você está numa região, cara, pode dar ruim. Ele pode andar aqui 3 pontos, você pode fazer uns scalper para ele fazer um retorno.
E isso acontece sempre, tem que tomar muito cuidado. Agora, se ele faz esse movimento aqui, abriu aqui, amanhã, sexta-feira, dia 31/5, fez isso aqui, fiz um CP. O que eu esperaria aqui nessa região? Um CP. Ó, eu esperaria isso aqui, ó. Foi lá em cima, não fechou, retornou, voltou em vela negativa, que me deixou um pavio. Meu parceiro, eu vou vender. Porque eu vou pegar o quê? A recusa de CP numa região compradora. Beleza? Dá para entender. Você consegue ver que você tem que vender quando está caro e comprar quando está barato. Isso é o princípio básico. Beleza, galera? Então, esse vídeo aí que eu quero compartilhar com vocês, tá? Tomem muito cuidado aí onde vocês vão comprar e vender no Candle Padrão. É uma receitinha de bolo que funciona legal, tá? Mas você tem que ter uma análise. Não é só chegar lá aqui no padrão, vou comprar e vou vender. Comecem a fazer visualizações e entenda em que nível de preço e região tá aquele aqui no padrão para você comprar e para você vender. Beleza? Nos próximos vídeos aí eu vou ensinar vocês como fazer a recusa do que no padrão e não entrar a favor dele e sim entrar contra. Beleza, galera? Vai deixando o teu like aí, deixa o teu comentário e é nóis. Tamo junto.